Olá pessoal, tudo bem? Legal! Na videoaula de hoje, nós vamos apresentar a demonstração da fórmula do volume da esfera e da superfície esférica. Normalmente, os professores ou os livros didáticos não apresentam a demonstração dessas fórmulas. Por causa disso, eu resolvi trazer aqui nesse vídeo. Mas realmente há necessidade de se estudar esses objetos e, em especial, a esfera? Será que nós podemos encontrar esse objeto em nosso meio? Para que a gente possa vislumbrar e observar esse objeto, eu vou mostrar em seguida um vídeo para que vocês possam apreciar onde podemos encontrar a esfera e depois nós vamos para a demonstração dessas formas. Peço que vocês tenham um pouco de paciência e perseverança na demonstração, porque exige muita atenção. Mas tenho certeza que vocês, com um pouquinho de estudo, conseguirão entender. Então, uma boa aula! Que legal, né, pessoal? O nosso universo é muito bonito. E pensar que nós viajamos a mais de 107 mil quilômetros por hora. É bem rápido, não é? Pois bem, vamos estudar agora o volume da esfera. Como obter o volume da esfera. Para isso, vamos relembrar o princípio de Cavalier. O princípio de Cavalier nos afirma que se você tiver duas pilhas nas quais elas têm a mesma altura e toda seção paralela tiver a mesma área, podemos afirmar que os dois sólidos têm o mesmo volume. Nesta figura, os dois sólidos têm o mesmo volume porque as pilhas têm a mesma altura e a área da seção, que é a área de uma moeda, é a mesma na outra. Então, os volumes dessas duas pilhas são idênticos, são os mesmos. Vamos agora lançar mão de dois objetos. Um cilindro e uma esfera. Este cilindro tem a altura 2R, é um cilindro reto, e o diâmetro é também igual a 2R. Logo, esse cilindro é equilátero. Esses segmentos que vocês estão observando aqui, que se encontram no ponto C, isso aqui é o centro do quadrado. O quadrado é a região da seção meridiana do cilindro equilátero. Então, esse ponto C é a interseção das diagonais do quadrado que representa a seção meridiana do cilindro. Ao traçarmos um plano paralelo à base, nós obtemos no cilindro uma seção. Essa seção que eu estou circulando aqui é chamada de coroa circular. Ao lado do cilindro, nós temos uma esfera. Essa esfera terá diâmetro 2R. Logo, a esfera está contida no cilindro, ela cabe no cilindro, já que o diâmetro dela é 2R e a altura do cilindro também é 2R. Vamos agora estudar essa seção meridiana do cilindro. Essa seção meridiana é uma coroa circular. E a área dessa coroa circular vai ser obtida da seguinte forma. Primeiro, observe que o triângulo CAB ele é isósceles e é retângulo. Como isso aqui é o encontro das diagonais, de C até A temos R. De A até B também é R. Logo, esse triângulo CAB é isósceles. E esse triângulo menor também é isósceles, já que esse plano é paralelo ao plano da base.
Logo, se essa distância de C até o plano é h', a distância desse ponto até aqui também é h'. O triângulo é semelhante ao triângulo maior CAB. A área da coroa circular vai ser πr², que é o raio da circunferência maior, que é r, menos π vezes h², já que isso aqui é o raio da circunferência menor. Aqui, então, está representado a área da coroa circular. Já na esfera, nós temos que a distância de C até o plano, que é paralelo à base do cilindro, também será h, e que o segmento que é formado pelo ponto que está na superfície da esfera até o centro da esfera vale R. Vamos chamar o raio da circunferência, que é da seção meridiana do círculo da esfera, como R'. Vamos aplicar Pitágoras nesse triângulo aqui. Teremos R² é igual a R² mais H², que vai nos dar que R² é igual à diferença dos quadrados de R e H. Então, a área desse círculo vai ser πr². Está aqui, ó, πr². E como R vale R², nós vamos substituir aqui. Note que as duas fórmulas são iguais. A área do círculo e a área da coroa circular. Era isso que nós queríamos demonstrar. E a partir disso, nós poderemos aplicar o princípio de Cavalier. Lembra do princípio de Cavalier novamente? Vamos retomar? Se toda seção tiver a mesma área e a altura for a mesma, podemos dizer que os sólidos têm o mesmo volume. Então, nós estamos observando que o sólido que tem esta área e vai ter a mesma altura, esse sólido terá o mesmo volume da esfera. Então, vamos tentar determinar o volume desse sólido. Mas que sólido é esse que a gente está obtendo aqui? Que vai ser formado por essa região da coroa circular a uma altura 2r. Vamos ilustrar aqui. Inicialmente, nós temos um cilindro que é equilátero. Esse cilindro equilátero, ele tem internamente, podemos entender como tendo dois cones. Assim, desta forma. É a reunião de dois cones. Então, se você tirar desse cilindro aqui esses dois cones, nós vamos obter este sólido aqui, ó. Então, imagine que você vai pegar o cilindro e tirar os dois cones. Ao fazer isso, nós vamos obter este sólido. Este sólido aqui é exatamente aquele em que a área da coroa circular era igual à área do círculo na esfera. Esse sólido se chama anticlepsidra. Já os dois cones juntos, né, dessa forma aqui exposto, se chama clepsidra. Então, vamos lá. O volume desse sólido anticlepsidra vai ser obtido da seguinte maneira. Vamos precisar. Então, vamos chamar assim, o volume da anticlepsidra, vou chamar V de A, é igual ao volume do cilindro menos o volume
dos cônes multiplicado por 2, já que nós temos 2 cônes. Quem é a fórmula que nos dá o volume do cilindro? O volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Como a base tem raio R, será πr ao quadrado e a altura é 2r. Menos o volume do cone é 1/3 da área da base, vezes a altura. Como são vezes 2, vamos colocar assim: 2 vezes πr ao quadrado dividido por 3. Então, o volume da anticlepsidra, tirando aqui o MMC, nós teremos assim: 3 vezes 2, 6. 6 menos 2, 4 πr ao cubo sobre 3. O volume da anticlepsidra vai ser igual ao volume da esfera. Então, o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Tudo bem? Legal, né? Então, aplicamos o princípio de Cavalier para obter o volume da esfera. Vamos agora determinar a área da superfície esférica. Para determinarmos a área da superfície esférica, nós vamos lançar a mão de um processo intuitivo. O processo é o seguinte: nós vamos tomar um sólido em que as bases são paralelas. Então, eu posso chamar esse sólido aqui, esse sólido A, de um prisma. Lembram que o prisma, as bases são paralelas. Então, podemos entender assim. E o volume do prisma vai ser área da base vezes a altura. Então, volume, área da base vezes a altura. Hein? Isso implica que a área vai ser igual a V sobre x. Agora vejam essa ideia bem intuitiva. Se x for cada vez menor, o volume desse sólido se aproxima da área. Então a ideia intuitiva é essa. Você vai fazer com que o sólido, preste bem atenção, fique cada vez bem fininho, mas tão fininho, que o seu volume, basicamente, se estabelecerá como sendo a mesma área. Então, o valor do volume seria identicamente igual ao volume da área. Compreenderam, então, essa ideia bem intuitiva? Então, você vai tomar o sólido de forma que ele fique tão fininho, que o volume se aproxime da área, ou seja, igual à área. Por isso, nós vamos ver essa relação V sobre X. V sobre X representa a área. Por fim, fazendo agora a comparação com a esfera. Então, a ideia é a seguinte. Nós vamos tomar a esfera de raio R mais X e uma outra esfera de raio R. E vamos fazer com que essa diferença, que é X, fique tão pequena, que o volume se iguale à área. A razão V sobre X seja igual a A. Então, vamos lá. Vamos pegar a fórmula do volume da esfera. Nós já calculamos anteriormente e vimos que o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Como o raio da maior é R mais X ao cubo. E o raio da menor é R, vai ficar Rzinho ao cubo. Colocando 4/3 de π em evidência, obteremos esta equação. Desenvolvendo esse produto notável e simplificando, nós já vamos encontrar esse polinômio, onde tem x em todas as parcelas. Então, eu vou dividir todas as parcelas por x. Por isso que aparece Vp sobre x. Lembrem que Vp sobre x é igual à área. 4/3 de π. Então, aqui tinha x, ficou sem x. Aqui tem x quadrado, fica com x. Aqui tem x ao cubo, fica x quadrado. Então, Vp sobre x nos dá área.
Só que nós vamos fazer com que o raio fique tão pequeno, que nós vamos torná-lo zero. Então, se aqui ficar zero, o raio não, o x, né? Nós vamos fazer o x ficar tão pequeno, que ele tem que chegar a zero. Então, vai ficar 3r ao quadrado mais 3r vezes zero mais zero ao quadrado. Fazendo as operações, nós vamos obter 4πr ao quadrado, que é a área da superfície esférica. Então, vimos nesse vídeo como determinar o volume da esfera e a área da superfície esférica. Espero que vocês tenham acompanhado, que vocês tenham conseguido chegar até o final e terem entendido. Caso vocês não tenham conseguido, retomem novamente alguns conceitos, volte o vídeo e tentem sanar as suas dúvidas. Até um próximo encontro.